Boa tarde, meu povo de Deus, boa tarde, meu povo querido. Sejam bem-vindos à Rádio JC Guaçucê, a essa belíssima tarde de sábado, né? E hoje já é 29 de junho, né? Já estamos assim nos despedindo desse mês e que julho venha assim cheio de muita alegria e de muitas coisas boas em nossas vidas, né? 14 horas em Guaçucê e a partir de agora está no ar o programa católico Conhecendo a Igreja. Eu sou Armácia Cândido e fique conosco. Hoje nós temos como tema Natividade de São João Batista e também falaremos sobre São Pedro e São Paulo apóstolos, né? Eles que são, assim, as colunas da nossa igreja. Peçamos a Deus, então, que nos fortaleça em nossa caminhada de fé. Invoquemos, então, a Santíssima Trindade para se fazer presente conosco nessa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia, porque entraremos agora no tema. Bom, meus irmãos, começando no tema de hoje, né? Natividade de São João Batista, né? São Pedro e São Paulo apóstolos. Temos como base para esse programa texto tirado da editora Cleofas e do Novo Testamento. A Natividade de São João Batista, a sua história de vida talvez seja pouco conhecida. E no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, no versículo 36, a mãe de João Batista, Isabel, é descrita como parente de Maria, né? Isso significa que elas tinham provavelmente alguma relação de parentesco de sangue, né? Isabel, sendo uma pessoa mais velha, talvez tenha sido tia ou tia-avó de Maria. E, em consequência, Jesus e São João Batista, né, eram primos, né? No sentido estrito ou amplo do termo, né? São Lucas nos dá a data precisa do início do mistério de São João Batista. No 15º ano do império de Tibério César, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Você pode ler isso lá em Lucas, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. A informação é importante porque o mistério de Jesus começou um pouco depois desses acontecimentos. Seu batismo teria acontecido lá no ano de 29 ou ao começo do ano 30. João Batista foi o precursor e arauto do Messias. Sua missão foi preparar o caminho para a chegada do Cristo, chamando as pessoas ao arrependimento, à conversão e batizando-as com água. Ele também veio para identificar o Messias e disse: também eu não o conhecia, mas vim batizar com água para que ele fosse manifestado a Israel. João, capítulo 1, versículo 31. Quando João batizou Jesus, o conheceu e disse: eu vi o Espírito Santo como pomba descer do céu e permanecer sobre ele. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse-me: sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. João, capítulo 1, versículo do 32 ao 33. Os evangelhos contam que João Batista e Jesus pregaram inicialmente na Judeia, perto de Jerusalém, na região sul de Israel. No entanto, João foi preso por Herodes Antipas, governador da Galileia e da Pérea, região que incluía uma parte do deserto próximo a Jerusalém. Em São Mateus conta que, ao saber que João fora preso, Jesus retirou-se para a Galileia.
Mateus capítulo 4, versículo 12. Coletores de impostos e soldados questionaram São João Batista sobre o que deviam fazer para agradar a Deus. O profeta pediu-lhes que fizessem os seus trabalhos de maneira justa. Alguns publicanos vieram para o batismo e perguntaram: Mestre, que devemos fazer? E ele respondeu: Nada cobreis além do que foi estabelecido. Alguns soldados também lhe perguntaram: E nós, que devemos fazer? E João respondeu: Não maltrateis a ninguém, nem tomeis dinheiro à força e contentai-vos com o vosso soldo. Lucas capítulo 3, versículo do 12 ao 14. No Evangelho, quando Jesus descreve João Batista como Elias que viria, se referia ao cumprimento da profecia de Malaquias. Mateus 3, 24, que não deveria ser interpretada de um modo literal, como faziam os escribas da época. Quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de João ao seu pai Zacarias, disse que ele apareceria como o espírito e o poder de Elias. Lucas capítulo 1, versículo 17. Ou seja, com a mesma força profética do Espírito Santo para realizar sua missão. Assim foi João Batista, o precursor do Messias no Novo Testamento, que, à semelhança de Elias no Antigo Testamento, preparou o caminho para a chegada do Senhor. São João Batista atraiu multidões com sua predicação e com o seu batismo. Acorriam a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região do Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 5. O movimento iniciado por ele trouxe também seguidores de terras distantes. O livro do Atos dos Apóstolos conta um pouco da história de Apolo, um cristão que chegou a Éfeso versado nas Escrituras e que falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Atos capítulo 18, versículo do 24 ao 25. Além do Novo Testamento, o historiador judeu Flávio Joséfo, do século I, também escreveu sobre a atuação do profeta. João Batista morreu mártir por ordem de Herodes Antipas. Um dos filhos de Herodes, o Grande, após a morte do rei Antipas, herdou o governo das regiões da Galileia e da Pérea, mas se havia casado com Herodíades, esposa do irmão Herodes Filipe I. João Batista se opôs publicamente ao escândalo e Herodes, Antipas, decidiu prender João Batista. Você pode ler isso lá em Mateus capítulo 14, versículo 3. Mas Herodíades o odiava e desejava a sua morte. Embora tivesse o profeta sob custódia, Herodes Antipas o protegia e o admirava como pregador. E Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, e até lhe dava proteção. Cada vez que o ouvia, ficava desconcertado, mas gostava de ouvi-lo. Marcos capítulo 6, versículo 20. Manipulado por Herodíades, Herodes Antipas decretou a morte de São João Batista. E mesmo depois da sua morte, o governador seguiu admirando-o. Quando começou a ouvir notícias sobre Jesus, pensou que ele poderia ser João ressuscitado. Marcos capítulo 6, versículo 14. E tentou vê-lo com seus próprios olhos. Lucas capítulo 9, versículo 9. Herodíade, esposa de Herodes Antipas, odiava João pelas críticas públicas que ele fazia à sua união ilegítima. João andava dizendo a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. E por isso Herodíades o hostilizava e queria matá-lo, mas não conseguia. Marcos capítulo 6, versículo 18. Mas ela encontrou o momento e a forma de conseguir seu objetivo. Depois que sua filha Salomé deleitou
Antipas com uma dança especial em sua festa de aniversário, Herodíades pôde manipulá-lo para que desse a ordem da morte de João por decapitação. Você pode ler isso lá em Marcos capítulo 6, versículo do 21 ao 28. A glória de João Batista. Mas o anjo disse-lhe: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho e chamá-lo-ás de João. Você pode ler isso lá em Lucas capítulo 1, versículo 13. Deus escolheu uma virgem imaculada para que nela fosse gerado seu filho amado, o verbo humanado. Como dizia o doutor São Bernardo, escolheu um varão casto e justo para ser seu pai legal, São José, e escolheu João Batista para ser o seu precursor, aquele que deveria anunciar ao povo judeu a chegada do Salvador. E por isso, João Batista é considerado o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo. Sua concepção no seio envelhecido de sua mãe Isabel foi milagrosa. Mas o anjo disse-lhe: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho e chamá-lo de João. Capítulo 1, versículo 13. No seu nascimento, o povo pergunta maravilhado: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Lucas, capítulo 1, versículo 66. Por isso, João Batista é um dos poucos santos que a igreja comemora a data do seu nascimento. Somente da Virgem Maria e de Jesus Cristo é celebrada a data natalícia. João foi escolhido por Deus, como diz o profeta Isaías, já no ventre de sua mãe, e foi santificado ainda no ventre de sua mãe, diante da Virgem Maria. O profeta Isaías já tinha profetizado que Deus o preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Israel 49, do 4 ao 6. João pregou o batismo de convenção para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, declarou: eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele no qual nem mereço desatar as sandálias. Atos capítulo 13, versículo do 24 ao 26. E o povo se curvava diante da pregação de João. Ouvindo-o, todo o povo e mesmo os publicanos deram razão a Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. Lucas capítulo 7, versículo 29. O evangelista São Mateus narra com detalhe o trabalho de João. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. E este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías 40, versículo 3. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém e de toda a Judeia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele, confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: nós temos a Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo.
Eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, queimá-las num fogo inextinguível. Mateus capítulo 3, versículo do 1 ao 17. Jesus fez elogios eloquentes a João. Em verdade vos digo, entre vós, filho das mulheres, não surgiu outro maior que João Batista. E, no entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Mateus capítulo 11, versículo 11. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que os conquistam. Mateus capítulo 11, versículo 12. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só uma hora quiseste alegrar-vos com a sua luz. João capítulo 5, versículo 35. Quando João Batista mandou seus discípulos perguntarem a Jesus: És tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Jesus respondeu: Ide anunciar a João o que tendes vistos e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciado o evangelho. Jesus sempre se referia a João, pois veio João Batista, que nem comia pão nem bebia vinho, e dizeis: ele está possuído do demônio. Lucas capítulo 7, versículo 33. Ao ver Jesus, João Batista o apresentou a seus discípulos de maneira certeira. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Assim, João dava a identidade e a missão de Jesus. Ele é aquele Cordeiro que será imolado pela redenção da humanidade, cuja figura estava naqueles 2 cordeirinhos que os judeus sacrificaram todos os dias no templo, às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde, o holocausto perpétuo, para que Deus perdoasse os pecados do mundo. João mostrava assim a missão de Jesus: arrancar por sua morte o pecado do mundo, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mostrando-nos assim que Jesus não veio para outra atividade, senão tirar o pecado dos homens e instaurar o reino de Deus da graça. Quando Jesus se apresentou para ser batizado por ele, João rejeitou. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Mateus capítulo 3. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Responderam: uns dizem que és João Batista, outros que Elias, outros pensam que ressuscitou alguns dos antigos profetas. Lucas capítulo 9, versículo 19. O martírio de João Batista. São João Batista, chamado Batizador, filho de Zacarias e de Santa Isabel, ambos de família sacerdotal, é um dos poucos santos que tem 2 festas no calendário litúrgico da igreja: 24 de junho, a Natividade, e 29 de agosto, o martírio. João significa Deus é propício. Foi um milagre de Deus, pois sua mãe era estéril e engravidou já velha. João foi o precursor do Messias, encarnou o caráter forte de Elias, o maior dos profetas no Antigo Testamento. Ambos aparecem a Jesus em sua transfiguração no Tabor. A sua missão é semelhante no espírito e no poder a do profeta Elias, que enfrenta as centenas de falsos profetas de Baal sem medo da fé. Já no ventre de sua mãe, João tem o primeiro encontro com Jesus, também no ventre de Maria.
estremecendo de alegria no ventre de Isabel. Veio para endireitar os caminhos do Senhor e foi santificado pela graça divina antes de nascer. Eis, disse Isabel, repleta do Espírito Santo a Maria: quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. E São Agostinho nos diz que São João Batista já era comemorado a 24 de junho da Igreja africana no século IV. Jesus disse que ele foi o maior entre os nascidos de mulher e é o último profeta e o primeiro apóstolo enquanto precede o Messias e lhe dá testemunho. É mais que um profeta, disse Jesus. É dele que está escrito: eis que veio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. João foi, como Jesus, sinal de contradição. Pregava contra a hipocrisia e a imoralidade, e por isso pagou o martírio, o rigor moral que ele não só pregava, sem ceder, também diante da ameaça e da morte de Herodes Antipas, no ano 15º do imperador Tibério. A sua palavra de fogo parece, na verdade, com o espírito de Elias. Sua figura vai desaparecendo à medida que vai surgindo o mais forte, Jesus. É preciso que ele cresça e eu desapareça. João capítulo 3, versículo 30. Um verdadeiro discípulo de Jesus. A lição de João Batista, mártir da fé e da moral, não pode ser esquecida e nem escondida. Muitos na igreja foram mártires em situações semelhantes por denunciarem a imoralidade de sua época. Hoje, esta imoralidade é muito maior, ferindo o coração de Deus, calcando aos pés o evangelho, profanando a vida das mulheres, das crianças não nascidas, da família, da dignidade humana. Quem será o João Batista de hoje? Será que temos coragem para enfrentar as perseguições, o martírio da ridicularização de que fala Bento XVI? Ou seja, que seremos uma igreja omissa, calada, amedrontada diante dos Herodes Antipas de hoje? Será que a lâmpada será colocada sob a mesa, deixando o mundo nas trevas do pecado e da morte? Será que nos acostumaremos com o mal negado, 2000 anos de ensinamentos da igreja? Para finalizar com um pouco da história, vamos pedir a intercessão de São João Batista que nos dê força, coragem e sabedoria para enfrentar o mal de todos os dias. Iremos agora, meu querido ouvinte, para um pequeno intervalo, mas continue ligadinho na nossa programação porque a gente volta já já, dando continuidade ao programa, falando sobre São Pedro e São Paulo apóstolos. Estamos de volta e dando continuidade falaremos sobre São Pedro e São Paulo apóstolos. Estes dois santos são considerados cabeça dos apóstolos por terem sido os principais líderes da igreja cristã primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionários. São Pedro, o príncipe dos apóstolos, tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaída, irmão do apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e deixando tudo seguiu o mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Um homem simples e impulsivo, falou muitas vezes em nome dos apóstolos e não hesitou em pedir a Jesus explicações e esclarecimentos sobre a pregação. Foi o primeiro a responder ao mestre: Senhor, para quem iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que és o Santo de Deus. João capítulo 6, versículo do 67 ao 68. Diante da pergunta que Cristo fez aos discípulos, também vocês querem ir embora? Primeiro Papa da Igreja. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em sua morte por crucifixão. O próprio Senhor confirmou na fé após sua ressurreição, na qual o apóstolo foi testemunha.
tornando-o intrépido pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, o que tornou o líder da primeira comunidade. São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro Papa da Igreja. Eu te digo, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus. São Pedro é o pastor do rebanho santo. É na sua pessoa e nos seus sucessores que temos o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Martírio. Pregou no dia de Pentecoste e selou seus apóstolos com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor, Jesus Cristo. Escreveu 2 epístolas e provavelmente foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse seu evangelho. Junto com seu irmão e os irmãos Tiago e João Evangelista, Pedro fez parte do ciclo íntimo de Jesus entre os 12 apóstolos. Participou dos mais importantes milagres do Mestre sobre a terra e foi o primeiro apóstolo a ver Cristo após a ascensão. Presidiu a Assembleia dos Apóstolos que escolheu Matias para substituir Judas Iscariotes e fez seu primeiro sermão no dia de Pentecostes e peregrinou por várias cidades. Encontrou-se com São Paulo em Jerusalém e apoiou a iniciativa deste de incluir os não-judeus na fé cristã, sem obrigá-los a participarem dos rituais de iniciação judaica. Após esse encontro, foi preso por ordem do rei Agripa I e foi encaminhado a Roma durante o reino de Nero, onde passou a viver. Ali fundou e presidiu a comunidade cristã, base da Igreja Católica Romana, e por isso, segundo a tradição, foi executado por ordem de Nero. Conta-se também que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por se julgar indigno de morrer da mesma posição de Cristo. Seu túmulo se encontra sob a Catedral de São Pedro no Vaticano e é autenticado por muitos historiadores. É festejado no dia 29 de junho, um dia de importantes manifestações folclóricas, principalmente no Nordeste brasileiro. São Paulo, Saulo, era natural de Tarso, recebeu educação esmerada aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei na época. Tornou-se fariseu zeloso a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. E de perseguidor cristão à conversão, Paulo converteu-se na fé cristã enquanto perseguiu os cristãos no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Desde então, converteu-se e começou a pregar o cristianismo, viajando pelo mundo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo e o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor passou a ser perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu 13 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. A conversão de São Paulo é uma das mais importantes da história da Igreja. Mostra o poder da graça divina, capaz de transformar Saulo, perseguidor da Igreja, no apóstolo Paulo, por excelência, que tem a iniciativa da evangelização dos pagãos. Ele próprio confessa por diversas vezes que foi perseguidor implacável das primeiras comunidades cristãs.
Por causa disso, atribuiu a si mesmo o título de o menor entre os apóstolos e ainda de indigno de ser chamado apóstolo. Mas Deus, que conhecia a sua retidão, tornou-o testemunha da morte de Santo Estevão, cena descrita do Ato dos Apóstolos. A visão de Estevão apontando para os céus abertos e Cristo, aí reinando, domina a vida toda de Paulo, o grande missionário do cristianismo. Percorreu a Ásia Menor, atravessou todo o Mediterrâneo em 4 ou 5 viagens. Elaborou uma teologia cristã e, ao lado dos evangelhos, suas epístolas são fontes de todo pensamento, vida e místicas cristãs. Além das grandes e contínuas viagens apostólicas e das prisões e sofrimento porque passou, deve-se a ele que se autodenomina servo de Cristo, a revelação da mensagem do Salvador, ou seja, as 13 epístolas ou cartas. Elas foram como que a teologia do Novo Testamento, exposta por um apóstolo, São Paulo. Apóstolo, sofreu o martírio em Roma. O ano é incerto, mas deve ter ocorrido entre 64 a 67. 2 festas litúrgicas foram criadas em homenagem a São Paulo. A primeira, em 25 de janeiro, foi instituída na Gália, no século VIII, para lembrar a convenção do apóstolo, e entrou no calendário romano no final do século X. A segunda, lembrando o seu martírio, a 29 de junho, juntamente com o apóstolo São Pedro, foi inserida no Santoral, livro dos santos da Igreja Católica, muito antes da festa do Natal, e havia desde o século IV o costume de celebrar nestes dias 3 missas. A primeira na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a segunda na Basílica de São Paulo, fora dos muros, e a terceira nas catatumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos 2 apóstolos tiveram de ser escondidas por algum tempo para subtraí-las à profanação. Há um eco deste costume no fato de que, além da missa do dia, é previsto um formulário para a missa vespertina da vigília. Depois da Virgem Maria, são precisamente os apóstolos Pedro e Paulo, juntamente com São João Batista, os santos comemorados mais frequentemente e com maior solenidade no ato litúrgico. Por muito tempo se pensou que 29 de junho fosse o dia em que, no ano de 67, Pedro, na colina vaticana, e São Paulo, na localidade agora denominada Três Fontes, testemunharam sua fidelidade a Cristo com um derramamento de sangue. Na realidade, embora o fato do martírio seja um dado histórico incontestável, e está, além disso, provado que aconteceu em Roma durante a perseguição de Nero, é incerto não só o dia, mas até o ano da morte dos 2 apóstolos. Enquanto para São Paulo existe uma certa concordância entre testemunhas antigas indicando o ano de 67, para São Pedro há muitas discordâncias e os estudiosos parecem preferir agora o ano de 64, ano em que, como atesta também o historiador pagão Tácito, uma enorme multidão de cristãos pereceu na perseguição que se seguiu ao incêndio de Roma. Parece também que a festa do dia 29 de junho tenha sido a cristianização de uma celebração pagã que exaltava as figuras de Rômulo e Reno, os 2 mitos fundadores da cidade eterna. São Pedro e São Paulo, de fato, embora não tenham sido os primeiros a trazer a fé a Roma, foram realmente os fundadores da Roma cristã. Um antigo hino litúrgico definia-os como os pais de Roma. Para concluir, São Paulo, porque nunca deixeis de vos anunciar com todo o conselho de Deus. Você pode ler isso
Dando continuidade lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 27. A dedicação de Paulo em anunciar todo o conselho de Deus destaca a importância de um ensino completo e abrangente da palavra. A fidelidade de Paulo na proclamação do Evangelho ressalta a responsabilidade de cada crente em compartilhar a verdade integral das Escrituras. O compromisso de Paulo nos lembra que a palavra de Deus é o alicerce inabalável da nossa fé. Agora vamos explorar a quarta lição, observando a persistência de Paulo na fé. Combati o bom combate e acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O testemunho de Paulo reflete uma vida de fé perseverante, entretanto os desafios com coragem e confiança em Deus. A expressão guardei a fé destaca a importância de proteger e preservar a fé cristã em meio às adversidades. Paulo encoraja a todos nós a encararmos a vida cristã como uma jornada de fidelidade até o fim. Paulo, o velho na fé, nos legou um exemplo profundo de como viver uma vida cristã autêntica e madura. Suas lições de experiências, exemplo, dedicação à palavra e fé devem nos inspirar a seguir seus passos. São Pedro, no decorrer da sua caminhada com o Senhor, Pedro demonstrou ser um homem de grandes contrastes. Ao mesmo tempo que experienciava momentos impactantes ao lado do Mestre, com ousadia e iniciativa, Pedro ainda demonstrava ter uma fé imatura, de alguém que ainda não compreendera bem os propósitos de Cristo. Pedro assistiu a muitos sinais, testemunhou milagres e ensinamentos maravilhosos de Jesus, chegando até a confessar que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Pedro se considerava forte, mais envolvido e dinâmico, e que os demais discípulos na jornada de fé. Contudo, em muitas ocasiões demonstrou temor, dúvida, impaciência, descontrole, falta de fé e falta de domínio próprio. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro negou conhecer a Jesus por 3 vezes, mas se arrependeu e depois da morte e ressurreição, Pedro foi reconciliado com Cristo. Por outras 3 vezes, Pedro foi convidado a confessar o seu amor por Jesus e recebeu o mandado para apacentar o rebanho de Cristo. Depois da sua conversão genuína e de ter recebido o Espírito Santo, Pedro desempenhou um papel fundamental na igreja primitiva, na liderança e propagação do Evangelho de Cristo no primeiro século. Pedro tem grande parte de sua história registrada nos Evangelhos e no livro dos Atos. É dele também a autoria de 2 cartas do Novo Testamento, 1 e 2 Pedro. Família de São Pedro. Pedro era casado, mas a Bíblia não menciona se teve filhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo do 14 ao 15, há um relato sobre Jesus curando a sogra de Pedro, o que implica que Pedro tinha uma esposa. Também em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, o apóstolo Paulo argumenta, dando o exemplo de apóstolos como Pedro e os irmãos do Senhor que viajavam e levaram suas esposas consigo. Portanto, essas são as 2 únicas referências diretas acerca de sua vida familiar. Momento mais importante da história de Pedro. Pedro foi um homem contrastante, que viveu altos e baixos na sua jornada com Cristo. Veja os momentos mais importantes. Chamado por Jesus, Pedro é chamado por Jesus para segui-lo e se tornar pescador de homens. Lucas capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Andando sobre as águas, Pedro tenta andar sobre as águas para encontrar Jesus, mas começa a afundar devido à sua falta de fé. Mateus capítulo 14, versículo do 22 ao 33. Confissão de fé. Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo.
lá em Mateus capítulo 16, versículo do 13 ao 20. Repreendeu Jesus. Pedro tenta repreender Jesus por falar sobre sua morte, mas é repreendido por Jesus. Você pode ler isso lá em Mateus capítulo 16, versículo do 21 ao 23. Transfiguração. Pedro testemunha a transfiguração de Jesus no monte, com o Tiago e João. Pedro não sabia o que dizer, tamanho o seu maravilhamento com a visão gloriosa de Moisés, Elias e Jesus transfigurado. Falou em construir tendas, mas Deus Pai do céu manda que ele ouça o Cristo, o Filho amado. Mateus capítulo 17, versículo do 1 ao 9. Promessa de não abandonar Cristo. Pedro promete não abandonar Jesus, mas Jesus prevê que ele o negará 3 vezes. Lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo do 31 ao 34. Cortou a orelha de Malco no Getsêmani. Pedro, com uma espada, corta a orelha de um servo do sumo sacerdote durante a prisão de Jesus. Mateus, no capítulo 26, no versículo 51. Negação de Cristo 3 vezes. Antes da crucificação de Jesus no palácio do sumo sacerdote, Pedro nega conhecê-lo 3 vezes, como Jesus havia predito. Mateus, capítulo 26, versículo do 69 ao 75. Confissão de amor a Jesus 3 vezes. Após a ressurreição de Jesus, vai pescar com outros discípulos e Jesus aparece a eles. Pedro é questionado por Jesus 3 vezes se o ama e Pedro responde afirmativamente cada vez. João, capítulo 21, versículo do 15 ao 17. Pregou e uma multidão se converteu. Pedro pregou no dia de Pentecoste e milhares de pessoas se converteram ao cristianismo. Atos, capítulo 2, versículo do 14 ao 41. Cura pessoal. Pedro realizou muitos milagres de cura em nome de Jesus. As pessoas traziam os enfermos para as ruas na esperança de que a sombra de Pedro tocasse enquanto ele passava, e muitos foram curados desta maneira. Atos, capítulo 5, versículo do 15 ao 16. Viagens missionárias. Pedro fez 3 viagens missionárias para pregar o evangelho a várias comunidades. Foi a Samaria, depois para Lida, Jope, Cesareia e, por fim, a Antioquia. Libertado da prisão, um anjo libertou Pedro da prisão em Jerusalém, onde ele estava prestes a ser executado. Atos, capítulo 12, versículo do 1 ao 19. E para finalizar, irmãos e irmãs, a história de Pedro é uma inspiração para todos nós. Ele passou de um pescador impossível a um líder forte e corajoso na igreja. São Pedro se transformou por causa do seu encontro com Jesus, e seu amor por Jesus o levou a sacrificar tudo por ele. E que possamos seguir o exemplo de Pedro, buscando um encontro transformador com Jesus e amando-o com todo o nosso coração. E que possamos aprender a confiar em Deus em todas as situações e estar dispostos a sacrificar tudo por Ele. E que essa mensagem nos encoraje a buscar transformação e a viver uma vida de amor por Cristo. Bom, meus queridos ouvintes, chegamos ao final do programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado assim como eu. Eu amei conhecer mais a vida desses homens, né? Desses santos que viveram com Jesus e transformaram suas vidas, né? Peçamos a Deus sabedoria para enfrentar as nossas dificuldades. Finalizaremos hoje rezando um Pai Nosso, pedindo a Deus pelos doentes, pelos enfraquecidos na fé, pela convenção dos pecadores. Rezemos então assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Forte abraço, continue em sintonia, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Até no próximo sábado, meus queridos ouvintes, se assim Deus nos permitir.